Hoje eu vou falar sobre ansiedade e para falar sobre ansiedade nós precisamos falar também do medo. O medo é uma resposta adaptativa a situações de perigo. Essa resposta ela é caracterizada pelas reações de luta ou de fuga, mediada pelo sistema nervoso simpático. E a ansiedade é a expressão inapropriada desse medo. É um sentimento de apreensão, de desconforto, uma antecipação do perigo. A ansiedade também é considerada um medo não resolvido. Nessa concepção, quando as reações são sufocadas, o medo se transforma em ansiedade. Precisamos lembrar que o medo não é necessariamente ruim. O medo faz parte das emoções básicas do ser humano, segundo Paul Ekman, e é por causa do medo que nós sobrevivemos até agora. O medo, ele nos proporciona a autopreservação, e a ansiedade também, num certo grau, não necessariamente ela é prejudicial. O medo e a ansiedade passam a ser reconhecidos como patológicos quando são desproporcionais em relação ao estímulo, quando interferem na qualidade de vida e na funcionalidade do sujeito. Os distúrbios de ansiedade podem ocorrer em qualquer idade, em crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. As causas podem ser ambientais, eventos estressantes, guerras, um assalto, um sequestro. E o início também pode ser espontâneo. Pode acontecer de alguém desenvolver o transtorno de ansiedade sem ter passado por uma dessas situações descritas. Uma outra causa seria uma predisposição neurobiológica. Nesse caso, essas reações exageradas a esses estímulos que são ansiogênicos, elas acontecem mais em indivíduos que têm geneticamente uma predisposição para isso. Os transtornos de ansiedade no DSM-5 incluem os transtornos que têm como características o medo e a ansiedade. São eles: transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, que pode ser fobia a um animal, a um ambiente, a sangue, injeção, ferimentos, transtorno de ansiedade social, que também é chamado de fobia social, transtorno do pânico, que pode ter também ali como especificador ataque do pânico, a agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizada. Para Freud existiam dois tipos de ansiedade: a ansiedade realística, que seria uma ansiedade racional diante de um perigo externo real, e essa ansiedade seria a manifestação do instinto de autopreservação. A outra ansiedade, a ansiedade neurótica, seria um tipo de apreensão generalizada, uma espécie de ansiedade livremente flutuante que estaria pronta a se ligar a alguma ideia. Freud coloca que o afeto da ansiedade, ele repete uma vivência original, que seria o trauma do nascimento. Então, Freud relata em sua obra que um dia ele estava no refeitório com alguns médicos e esses médicos estavam contando a respeito de uma prova que as parteiras elas eram submetidas. Durante essa prova foi perguntado para as parteiras se elas sabiam por que as crianças no momento do seu nascimento evacuavam. E aí uma das parteiras, de uma forma muito simples, ela respondeu que as crianças elas evacuavam ao nascer porque elas sentiam medo do nascimento. E Freud conta que quando os médicos relatavam isso, relataram em tom de zombaria, né, da simplicidade, da inocência daquela parteira, que foi reprovada no exame, mas Freud, ao escutar esse relato, ele concordou, ele viu que tinha sentido, de que o processo de nascimento ele era um processo muito traumático. Imagine o bebê ali durante 9 meses num ambiente em que ele estava protegido, em que não fazia esforço nenhum e de repente ele é arrancado expulso daquele ambiente do útero materno. E aí, para Freud, o trauma do nascimento seria o protótipo da nossa ansiedade. Não só o trauma do nascimento, mas também outras vivências da infância percebidas como traumáticas para a criança. Essas vivências elas eram reprimidas no inconsciente, mais tarde poderiam se manifestar através da ansiedade. O que corrobora também com a visão de alguns neurocientistas quando eles dizem
que a ansiedade ela é um medo não resolvido, um medo sufocado. Freud vai além do diagnóstico neurobiológico para subjetivar a experiência do sujeito e dessa forma também Freud dá voz àquele sujeito que sofre, para que ele próprio, a partir do relato de suas experiências, possa entender o seu sofrimento e a causa dos seus sintomas.